Olá, hoje nós vamos falar de logaritmos. Esse item muito importante que tem sido deixado para o lado. O logaritmo ele tem muitas aplicações em todas as áreas: química, física, biologia e até na matemática financeira, no mercado financeiro. A definição de um logaritmo: log na base A de B é um número C, C e somente C, de tal maneira que A elevado a C é igual a B. Então, veja que tem uma relação intrínseca entre a potenciação e o logaritmo, tá? Então, a função exponencial e a função logarítmicas são funções inversas. Então, o A, né, é chamado de base do logaritmo, B é o logaritmando e C é o logaritmo de B na base A. Vamos ver alguns exemplos usando a definição. Então, como é que eu calculo log na base 2 de 4? Eu chamo de um número x e uso a definição. 2 elevado a x é igual a 4. Então, passa a ser uma resolução de uma equação exponencial, que eu vou fatorar o 4, que fica 2 ao quadrado. Então, agora eu tenho uma equação exponencial com as bases iguais. Então, eu comparo os expoentes, x igual a 2. O que isso quer dizer? Quer dizer que o log na base 2 de 4 é 2. Outro exemplo, log na base 9 de 3. Então, eu chamo de um número x e aplico a definição. 9 elevado a x é igual a 3. Então, agora, outra equação exponencial que eu vou fatorar o 9. 9 pode ser escrito como 3 ao quadrado. E agora, a propriedade da potenciação, que 3 ao quadrado elevado a x é 3 elevado a 2x. E o 3, que não tem expoente, é porque o expoente é 1. Agora, eu tenho uma equação exponencial cujas bases são iguais e eu comparo apenas os expoentes. Ou seja, 2x é igual a 1, o 2 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, x é igual a meio. Ou seja, log na base 9 de 3 é igual a meio. Outro exemplo, log na base 2 de 2. Então, é um número de x de tal maneira que 2 elevado a x é igual a 2. Quando eu não ponho expoente, é porque o expoente é 1. Agora, bases iguais, eu comparo os expoentes. X igual a 1. Ou seja, log na base 2 de 2 é 1. Próximo exemplo, log na base 3 de 1. É um número x de tal maneira que 3 elevado a x é igual a 1. Aí você vai falar como que eu vou transformar o 1 na base 3. Então, nós vamos nos lembrar da potenciação, que todo número elevado a zero é igual a 1. Todo número diferente de zero, né? Então, eu ponho 3. 3 elevado a zero. 3 elevado a zero é 1 também. Então, agora as bases são iguais. Eu comparo os expoentes. Log na base 3 de 1 vai ser 0. Log na base 2 de meio. Então, esse é o número x de tal maneira que 2 elevado a x é igual a meio. Então, usando a potenciação, eu vou escrever o meio como 2 elevado a menos 1. Bases iguais, x igual a menos 1. Log na base 2 de meio é igual a menos 1. Então, o que nós temos de consequência desses exemplos que nós vimos? Toda vez que a base, né, for maior que 0, diferente de 1, log nessa base do 1 vai ser sempre 0, porque a elevado a 0 é igual a 1. Todo número real, né, diferente de 0 elevado a 0 é igual a 1. Outra consequência é que o log na base A de A é sempre 1, porque a elevado a 1 é A. Outra consequência bem interessante, né? Log na base A de A elevado a M, tá vendo o expoente aqui? Vai ser só o expoente. Por quê? Se você botar log na base A de A elevado a M igual a x, você fica pela definição, A elevado a x é igual a A elevado a M. Então,
x é igual a m. Então, log na base A de A elevado a m é só o expoente m. Então, uma consequência bem interessante, né? Agora, vamos falar um pouquinho das propriedades, que elas têm um paralelo com as propriedades da potenciação. Lá a gente tem assim, multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, soma os expoentes. Aqui é o contrário. Log do produto se transforma na soma dos logs. Log da divisão na diferença dos logs. Log de A na base A de B elevado a m, olha, esse B, esse m, ele cai para frente do log, tá? Isso vale para número inteiro como para número fracionário, já que quando você coloca raiz emésima de B, é B elevado a 1 sobre m. Então, essas duas propriedades são iguais, tá? E as duas primeiras são paralelas da potenciação de maneira ao contrário. Vamos falar um pouquinho da parte prática, né? Todos nós temos uma calculadora na mão. E na calculadora tem duas teclas. Uma assim, ó, ln de x. O que ela significa? Ela significa o log na base e de x. O e é um número irracional, é o chamado algarismo neperiano, certo? Que ele é aproximadamente, né, 2,7182. É um número que não tem fim, que nem o π. Mas ele é muito útil para as aplicações em tecnologia, em engenharia, em matemática, em várias áreas. Então, ele pegou uma característica, né, natural aí, logaritmo neperiano, chamado também de logaritmo natural, ln de x. A outra tecla é só o log de x. Log de x, quando não se escreve a base, então é o log na base 10. Agora, como é que eu resolvo, então, o caso de alguns logs que você não consegue usar a definição, que você não consegue comparar as bases, né? Então, agora tem uma propriedade muito importante, que é a propriedade de mudança de base, que é o que a gente usa no dia a dia, já que a gente acaba no dia a dia usando a calculadora para calcular os logs. Então, essa propriedade da mudança de base fala o seguinte: você tem o log na base A de B, você pode transformar numa outra base C e calcular como sendo log na base C de B, tá vendo? B foi para cima, log na base C de A. Com essa propriedade, você pode calcular qualquer log, mesmo aqueles que a gente fez anteriormente, né? Usando a definição, usando a calculadora. Como assim? Vamos fazer um exemplo. Então, um que não dá para usar a definição. Calcular com o uso da calculadora o log na base 2 de 3. Olha, por que não dá para usar a definição? Porque pela definição seria assim: log na base 2 de 3 é o número x, de tal maneira que 2 elevado a x é igual a 3. Mas você não consegue igualar as bases, porque base 2 e base 3, elas não conseguem se conversar. Então, eu vou usar a mudança de base. Então, por exemplo, eu posso usar a log na base 10. Então, o log na base 2 de 3 pode ser dividido log de 3 dividido por log de 2. Então, pego a calculadora. Calculo lá. Log de 3, que é o log na base 10 de 3, vai dar aproximadamente 0,477. Log de 2, que é o log na base 10 de 2, aproximadamente 0,301. Faça essa divisão, deu 1,585. Mas se eu quiser usar outra base, vamos ver. Log na base 2 de 3, então agora eu vou usar a base neperiana. Então, seria ln de 3, log na base E de 3, sobre ln de 2. Aí, eu vou na calculadora, calculo. ln de 3, 1,099. ln de 2, 0,693. Veja que os resultados parciais, eles são diferentes. Na hora de você fazer a divisão, vai dar exatamente 1,585. Então, com essa mudança de base, com uma calculadora na mão, você pode calcular qualquer logaritmo.
Espero que vocês tenham gostado. Sugiro que vocês procurem exercícios para fazer. Se vocês quiserem, pode colocar nos comentários, pedir exercício. Eu faço um vídeo só com exercícios de logaritmos. Então, esse material foi tirado do livro Matemática com Aplicações Tecnológicas, volume 1. Até a próxima.